Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 17, terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Vamos agora ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem poderá ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, acabamos de ouvir o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Aqui nós percebemos o medo da morte, ou leva a pessoa a assumir a riqueza como projeto de vida, ou viver a confiança em Deus e nos irmãos. Mudar de um projeto para outro é difícil, mas não é impossível. Isso acontece quando a pessoa descobre em Deus e em seu reino a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo, o bem supremo. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Jesus Cristo deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque Jesus continua a dizer e a falar desta maneira? Por causa do evangelho de ontem, né? O jovem foi embora porque era muito rico, ele estava apegado à riqueza. Não foi capaz de entender que o reino de Deus é mais importante. Meu irmão, minha irmã, isto que aconteceu com o jovem rico no dia de ontem, e Jesus dá hoje este ensinamento, pode acontecer com a gente. Às vezes há pessoas que se apegam tanto aos bens materiais. E olha que o mundo está cheio de gente que se preocupa somente com as coisas deste mundo. E esquece de viver. Esquece de viver bem na família. Esquece de tratar bem as pessoas. E nós vivemos numa realidade social onde tudo leva ao lucro, ao ter, ao poder, ao prazer, ao lucro. As pessoas muitas vezes não são vistas mais como gente, mas como um número. Como um número que dá lucro. Agora, quando nós temos em primeiro lugar, e isto deve acontecer conosco, nós que somos cristãos,
viver os ensinamentos de Jesus. O reino de Deus, Jesus Cristo, deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Nem as pessoas devem estar em primeiro lugar, é Jesus Cristo. É Ele o caminho, a verdade e a vida. E cada um de nós, um dia vamos prestar conta da nossa vida. Mas não acontecerá somente no dia da nossa morte. Hoje, nós já estamos vivendo a experiência de nos libertarmos, de vivermos o reino de Deus, ou até mesmo já estarmos nos condenando. Meu irmão, minha irmã, que lugar Jesus Cristo ocupa na sua vida, no seu coração. Reze hoje, pedindo esta graça, que verdadeiramente Cristo Jesus ocupe o primeiro lugar no seu coração. Que não seja as pessoas, que não seja as coisas materiais, mas seja Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo e o reino de Deus ocupam o primeiro lugar, nós seremos as pessoas mais felizes e faremos as pessoas felizes, porque nós estaremos na graça de Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja e os guarde. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.